E aí, galera, continuando a falar de layout líquido, né? Eu trouxe aqui, eu até vou disponibilizar para vocês esse arquivo para que vocês façam o teste de vocês e tal. É uma página qualquer com conteúdo aleatório, porém é para a gente testar os outros métodos de regra, né? As outras duas regras que a liquidez de layout vai nos dar. No vídeo anterior, eu passei para vocês que eu tenho o primeiro modo para acessar as regras, que é a partir do Page2. Então eu consigo trabalhar para a gente aqui tranquilo, e você percebe que como eu estou com a página mestra e minha página mestra não está recebendo nenhum tipo de liquidez, se eu reduzo aqui para a gente, você vai perceber, né, que os elementos estão, né, sem nenhuma configuração prevista, vamos dizer assim, né? Então o que a gente vai estar fazendo? Primeiro, é legal que você comece a pensar no seu projeto o que são objetos dependentes, o que é um grupo e assim por diante. No nosso caso, eu tenho aqui ó, o fundo, background, acontecendo aqui pra gente, tá? Um objeto separado, tá? Eu tenho essa linha no centro, que é esse detalhe aqui, e tenho essa barra de título, que eu quero também unir pra gente. Então eu já vou pegar todo mundo aqui, tirando o fundo, é óbvio, todo esse pessoal, ó, eles estão unidos aqui pra gente, e vindo com o botão direito, eu vou estar agrupando eles, né? No caso, o comando G. Então deu um grup, tá aí tranquilo. No Windows, tá, gente? É o Ctrl G, certo? Então feito isso, eu já tenho os elementos. E os outros são objetos aqui separados para a gente trabalhar. Percebam que aqui no caso da minha caixinha de texto, eu tenho uma caixa de texto com duas colunas, onde o espaçamento da imagem em relação ao conteúdo é determinado pelo Text Frame Options. Então, se por acaso a minha imagem mexe, ela muda a maneira, né, que esse enquadramento vai acontecer. Então, aí vai também de acordo com o que você queira fazer realmente na sua arte, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vindo aqui no menu Window, na parte de interatividade, né, Interactive, nós temos aqui a opção chamada de Liquid Layout, ou Layout Líquido. Fazendo isso, ele abre essa telinha de comunicação, onde basicamente ela traz todos os recursos, né, e mais um pouco do que você visualizava somente aqui pela Page2. O que acontece é que a partir do momento que você muda as regras, por exemplo, trabalhando baseado em guia, você vai perceber que ele vai trazer para a gente a possibilidade de aproveitar as guias que o próprio software traz para a gente e determinar elas como pontos fixos para a readaptação do layout. Essa opção é bastante usada quando você precisa ter informações, principalmente de imagens, que não podem ser agredidas no momento que eu tenho a readaptação de tamanho no conteúdo. Então, por exemplo, com a Page2 ativa, eu vou arrastar uma guia para a gente, certo? Então, ó, arrastei aqui agora e vou posicionar mais ou menos onde seria meu ponto de interesse na imagem, que no caso é a menininha aqui, né? A modelo posicionada. Você percebe que ao trabalhar com a Page2 puxando as guias, elas vão vir serrilhadas, certo? Essa serrilha, ele vai especificar para mim que nesse momento elas vão se comportar como guias e eu posso utilizar elas da maneira que me interessa. Se por acaso eu tiver o interesse de estar convertendo elas para guias normais, eu posso muito bem clicar aqui pra gente, certo? Olha lá, deu um clique, ela voltou a ser uma guia normal. Se eu dou um novo clique, ela volta a ser uma guia para regras de liquidez. O que vocês vão perceber? No momento que eu faço isso agora, vocês vão conseguir visualizar que eu consigo rescalonar a minha página. Só que todo o meu conteúdo agora, ele está levando em consideração, né, esse eixo fixo que aquela minha guia deu. Você vê que ele vai respeitando esse posicionamento na vertical. A mesma coisa irá acontecer se eu venho aqui ó, na horizontal e puxo uma nova guia, criando essa estrutura aqui pra gente. Então eu vou manter mais ou menos dessa maneira, tá aí tranquila. Se eu rescalono, ó lá, você vai perceber agora que eu tenho readaptação de todo o meu conteúdo, né, ó lá pra gente, juntamente com o texto. Então eu consigo redistribuir ele da maneira legal. Para que vocês não tenham tanta agressão, né, você pode estar dizendo, por exemplo, na imagem, como que ele vai fazer o preenchimento dela. Por padrão, ele não vem com nenhuma opção habilitada.
Mas para que você tenha noção de como vai acontecer, eu posso muito bem vir aqui para gente e utilizar o que eu quero. Que o quadro seja preenchido de forma proporcional. Basicamente, esse é o padrão dele. Então, se eu venho aqui e escalono, você percebe que ele vai ser preenchido de forma proporcional. Eu posso muito bem habilitar aqui o Auto Fit, que fazendo isso, ele vai manter essa imagem, né, sendo escalonada juntamente com o seu container. Isso, dependendo dos casos, é interessante. Lembrando para vocês que é legal você levar em consideração muitas vezes a forma que os elementos vão realmente se reestruturar, tá? Então você pode muito bem estar criando uma nova guia, por exemplo, para o texto aqui. Então eu vou trazer para baixo, aqui mais ou menos nesse L, outra guia aqui para gente. Então você vai ver agora que eu já tenho um controle mais fixo ainda. E essa imagem ela não está perdendo tanta informação, ela mantém a proporção com a originalidade, né, do meu layout. E posso fazer essa mesma marcação no título aqui pra gente. Então, trouxe para cá, trouxe para cá, e agora eu já tenho essa estrutura pra gente da maneira muito mais interessante. Você vê que ele dá uma quebra aqui por causa daquela guia central, mas lembrem que você não vai ter uma redução tão grosseira, né? Ele vai sempre se adaptar de acordo com o dispositivo que você está reproduzindo, mas a ideia é que você já tenha uma noção de como essa fluidez vai acontecer, beleza? Então, fora isso, fora esse controle baseado por guias, que é bastante útil, no meu ponto de vista, é a mais inteligente, e quando você tem um trabalho que envolva tanto texto como imagem, ela é a mais funcional, tá? Você consegue ter um controle interessante de como as coisas vão acontecer. E por último, só retirar nossas guias, aqui a gente não vai estar trabalhando com elas. Você tem o que seria as guias baseadas por objeto. O objeto em si, ele tenta se situar no momento que ele vai ser redimensionado. Essa opção, né, ela vai trabalhar da seguinte forma. No momento que você seleciona um elemento, tá? Não importa qual seja, beleza? Ele vai trazer pra gente essa visualização. Vamos só aproximar mais para que vocês consigam entender da melhor maneira possível. Aproximando, você vai perceber que nós temos aqui 4, como é que eu posso falar, fixadores, né? 4 pinos para que eu fixe eles nas extremidades do arquivo. Essa leitura vai acontecer, por exemplo, vamos supor que eu quero que meu elemento ele vá se redimensionar. Como eu tenho essa assinatura de página, que é esse logo, todo redimensionamento que aconteça, eu não quero que esse elemento perca o posicionamento central. Então, clicando aqui agora, dê um clique, você vai perceber agora que eu tenho ele fixo ao topo da minha margem. Eu tenho a margem acontecendo aqui agora. Vou até aproximar um pouco mais para que vocês tenham uma visualização melhor. Eu tenho aqui, ó, se ele está fixo, olha lá, desabilitei, cliquei e agora eu tenho a certeza que ele está preso ao topo da minha página. A mesma coisa vai acontecer se eu venho aqui para gente, tá? E habilito as laterais, por exemplo, no caso dessa imagem aqui agora, eu quero que ela se mantenha fixa à lateral. Então, ó, clicou, eu tenho a certeza que ele está preso aqui ao lado direito, ao right, e eu quero que ela tenha o redimensionamento aqui, ó, tanto ao topo, como também, ó lá, clicou, na largura. Eu tenho esses orientadores agora. Então, fazendo isso com a Page Tool, você vai perceber agora que esses elementos, ó, eles vão escalonando e ficando fixo naquelas posições que eu acabei de mostrar, beleza? Então, algo muito útil e que te dá um bom resultado, dependendo da situação que você vai fazer. Lembrando que a mesma coisa pode acontecer com texto. Então, se eu venho aqui e falo que eu quero que esse elemento ele fique fixo na lateral e na base, olha lá pra gente, e eu quero que também ele rescalone. Então, fazendo isso, eu tenho a distribuição deles de uma maneira muito útil, tá? E sem perder tanta informação. Então você aí já percebe a maneira que ele vai estar trabalhando. Lembrando, habilita aqui o preenchimento da imagem. Se eu até voltar aqui para a ferramenta de seleção, coloca aqui para que ela faça o preenchimento de forma proporcional, que aí quando você for, né, habilitar aqui o Auto Fit, quando você for, ela mantém essa estrutura,
Então isso ajuda muito na forma que você vai controlar as coisas. Eu posso muito bem vir nesse objeto e fixar ele aqui, ó, ao topo. Então eu quero que ele fique fixo ao topo. Vamos visualizar que aqui é Page 2. E nas laterais, tá? Eu não vou levar tanto em consideração a base dele, porque não vai me interessar tanto. Mas a largura desse cara eu quero que mude. A altura eu não quero que mude tanto. Então, ó, eu já tenho essa readaptação acontecendo da maneira mais interessante possível. Beleza? Então, gente... Esses são os métodos de liquidez, são muito úteis, tá? Vocês vão usar bastante no trabalho de vocês, principalmente no projeto do e-book, vocês vão ver algumas situações que eu vou estar passando. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, não deixem de me procurar